A meia-noite está chegando. O silêncio toma conta de um galpão escuro lá no interior da Bahia. De repente, o som das sirenes quebra a quietude. É exatamente aqui que o mundo real, que é sempre confuso e caótico, bate de frente com aquelas engrenagens super rígidas do direito penal. Na nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar não só um caso policial que parece roteiro de filme, mas as próprias estruturas que o Estado usa para transformar um crime que acontece no meio da rua em um julgamento oficial lá no tribunal. E tudo começa com a nossa primeira etapa, a Operação Ponto Cego, a verdadeira cena do crime. Olha só essa linha do tempo para entender a escala da coisa. A nossa história se passa na cidade de Jacobina. O tempo no sistema de justiça corre de um jeito bem peculiar, né? Foram 3 meses inteiros de uma investigação muito meticulosa, cheia de escutas e monitoramento, e tudo isso deságua, de uma hora para outra, num evento completamente explosivo às 11h30 da noite de uma sexta-feira. Foi nesse exato minuto, dentro daquele galpão abandonado, que a polícia deu o bote. Eles prenderam o Carlos, de 32 anos, e um jovem de 19 anos, o João, bem na hora em que eles arrancavam as placas de um carro que tinha acabado de ser furtado. Então a gente sai daquela lentidão de meses de investigação para o frenesi total de um flagrante no meio da madrugada, culminando na audiência de custódia logo no dia seguinte. E sabe o que desencadeou tudo isso? Um áudio interceptado do Carlos Henrique, onde ele falava exatamente isso. Um carro novo vai chegar na sexta-noite, precisa sumir rápido com ele. Essa frase foi o estopim. O Carlos não estava só planejando, ele era o grande maestro da operação. Na hora da batida, ele até tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Por outro lado, o jovem João, que foi pego literalmente com a mão na massa tirando as placas, alegou ali mesmo que, olha, eu só estava ajudando e que não fazia a menor ideia de que o veículo era roubado. E as apostas aqui são altíssimas, viu? Principalmente porque a polícia prendeu o carro e um monte de ferramentas de adulteração no local. Só que é aí que a gente entra na segunda parte da nossa análise, as controvérsias e as falhas desse flagrante. Porque assim, a perfeição teórica da lei frequentemente tropeça, e tropeça feio na realidade prática das delegacias. A prisão em flagrante deveria ser um procedimento cristalino, mas, no calor do momento, essa operação Ponto Cego acumulou uma série de alertas vermelhos processuais que são absurdos. Vamos quebrar isso em partes. Durante o registro do flagrante, o João, de 19 anos, não tinha um advogado com ele e sequer foi avisado de que tinha o direito de chamar um. Além disso, a família do Carlos não foi comunicada imediatamente como manda a regra. E o juiz? Pasmem, o juiz só ficou sabendo da prisão 30 horas depois. Para piorar, a famosa nota de culpa, que é um documento essencial, nunca foi entregue para o João. A desculpa foi que ele seria liberado mais tarde. Isso cria um cenário jurídico super pantanoso. Fica a dúvida, seriam só umas irregularidades menores ou são violações tão graves que podem anular todo o flagrante? E quando a gente chega na audiência de custódia, o contraste que o juiz precisa enfrentar é simplesmente gritante. Vamos colocar os dois na balança. De um lado, o Carlos, 32 anos, reincidente em crimes parecidos, apontado como chefão e com histórico de intimidar testemunhas, um perfil pesado. Do outro lado, o João, 19 anos, réu primário, argumentando total ausência de dolo, ou seja, jurando que não tinha intenção criminal, e ele é o único provedor de uma esposa que está grávida de 7 meses. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos dois. Mas como é que a justiça consegue julgar perfis tão absolutamente diferentes? É exatamente para responder a essas perguntas que a gente entra na terceira etapa, o enquadramento legal e a teoria da ação penal. Diante de todo esse impasse, como é que o Estado processa formalmente essa bagunça toda? Na teoria jurídica, a ação penal funciona literalmente como uma ponte. Imaginemos esse diagrama. Na base, a gente tem a relação jurídico-material. É o fato bruto da vida real, o roubo do carro, o galpão, a vítima, e lá estão o Carlos e o João. No topo dessa ponte, a gente tem a relação jurídico-processual, que é um ambiente super controlado do tribunal, conduzido pelas regras do Estado. A ação penal é justamente o veículo que pega aquele fato sujo lá da rua e transporta em segurança para as mãos de um juiz. E o direito de acionar o Estado para fazer isso tem características muito marcantes. A gente diz que ele é público, subjetivo e, principalmente, abstrato e autônomo. O que isso significa na prática? Significa que a ação penal existe e é válida independente de quem vai ser considerado culpado lá na frente. Por exemplo, mesmo se o João for totalmente inocentado no fim das contas, o Estado exerceu validamente o seu direito e o seu dever de investigar e processar. Outro ponto, a ação precisa ser específica e ligada àquele evento concreto do galpão, tá? Não dá para processar ninguém da base de um achismo vago. Mas calma, isso nos leva ao nosso quarto ponto, as condições da ação.
Porque o Estado não pode, de jeito nenhum, sair jogando qualquer um num tribunal sem os filtros bem rigorosos. O conceito-chave aqui, muito consolidado pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é a justa causa. Basicamente, para começar um processo penal, a acusação precisa ter em mãos um lastro probatório mínimo. Não basta desconfiar. Tem que ter prova da materialidade, ou seja, que o crime realmente aconteceu, o que nesse caso está claro pelas ferramentas e o carro roubado no local. E precisa também de indícios razoáveis de autoria. Se não tiver essa base sólida apontando para quem fez o quê, a denúncia tem que ser rejeitada de cara. E aí a gente traz isso de volta para o nosso caso prático. Existe justa causa para processar o João, de apenas 19 anos? Para pensar. O rapaz foi pego desmontando as placas, sim, mas ele afirma que não sabia do roubo, além de não ter tido a menor assistência de um advogado no flagrante. Será que o promotor tem provas mínimas para cravar que o João sabia do esquema, ou o cara só teve o tremendo azar de estar no lugar errado e com a pessoa errada? É uma linha finíssima que separa uma denúncia justa de uma acusação totalmente abusiva. Aprofundando só mais um pouquinho, os estudiosos do direito dividem essas condições do processo em dois momentos. A gente tem a procedibilidade, que funciona como o nascedouro, aquela condição básica para dar o pontapé inicial no processo, e do outro lado a gente tem a prosseguibilidade, que é a condição que precisa ser mantida para que esse processo continue rodando normalmente sem ser paralisado no meio do caminho. Entendido isso, vamos para a nossa quinta etapa, a classificação da ação penal e os caminhos legais. Como é que essa engrenagem dá o primeiro giro? Depende muito do tipo de crime. No sistema jurídico brasileiro, a grande regra geral é bem clara. A ação penal é pública. Ela é promovida pelo Ministério Público. A iniciativa privada, que é aquela conduzida pela própria vítima, é sempre a exceção. O que isso quer dizer para o nosso esquema de furtos? Significa que em casos graves como esse, envolvendo receptação e quadrilha, a máquina do Estado vai agir sozinha, independentemente de quem teve o carro furtado querer ou não processar. A ofensa não é só contra o dono do carro, é contra a sociedade inteira. E para reger essa força imensa do Estado, a gente tem princípios super rígidos. Dentre eles, vale destacar muito a indivisibilidade. Sabe o que isso significa na prática para os nossos suspeitos? Que o Ministério Público, em regra, não pode olhar para o caso e falar: vou processar só o chefão Carlos e fingir que não viu o João. De jeito nenhum. Se existem indícios de que os dois agiram juntos, a denúncia precisa abranger todo o fato criminoso, colocando ambos no radar da justiça, sem poder fatiar o caso. Só que o direito penal moderno não é feito apenas de julgamentos implacáveis e prisões. A lei evoluiu muito para criar saídas consensuais para crimes menos severos, dando uma amenizada naquela obrigatoriedade dura de sempre processar. Existem institutos essenciais como a transação penal, a suspensão condicional do processo e o famoso Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Eles servem justamente para evitar que o processo nasça ou continue em troca de a pessoa cumprir algumas condições. Mas sendo bem realista, pela gravidade do crime e com todas aquelas reincidências nas costas, é muito, muito improvável que o Carlos consiga se safar com algum desses acordos. O sistema vai cobrar a conta dele. Um detalhe rápido para a gente fechar a parte teórica. Em alguns casos bem específicos, a ação pública é condicionada. É como se fosse um freio de mão puxado. O promotor até quer investigar, mas a lei diz: opa, peraí, precisamos que a vítima dê o aval. É a tal da representação, que é super comum em crimes como stalking ou ameaças leves. Sem essa autorização formal, as mãos do Estado ficam atadas e o processo simplesmente não acontece. E assim, depois dessa jornada toda saindo lá das ruas escuras de Jacobina até as teorias complexas de justa causa, a nossa reflexão volta para o núcleo humano da história. Considerando as prisões completamente eivadas de falhas, com aquele atraso surreal de 30 horas para avisar o juiz, e defesas tão absurdamente opostas, será que a balança da justiça vai conseguir encontrar a firmeza necessária para julgar não só o mentor Carlos, mas também o jovem João? No meio de toda essa rigidez da lei e dessa imprevisibilidade gigante que é a vida real, qual é, afinal de contas, o verdadeiro peso da prova? Fica a reflexão.